Queridos amigos, que alegria, programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje nós estamos exatamente no meio desse estudo. São 20 capítulos e hoje nós estaremos estudando o 10º capítulo, em aprendizado. Nós estamos vendo a história de Margarida, que está numa cama, sediada por mais ou menos 60 espíritos e mais uma quantidade enorme de ovoides que são colocados ao longo de todo o seu corpo para extrair todas as energias que ela tem. Ela está totalmente desfalecida numa cama, sem nenhuma motivação de reação, porque os ovoides vão sugando toda essa energia. Hoje nós vamos ver que no capítulo passado, o líder desse grupo, Saldanha, pede para que as pessoas possam ir para outra atividade. Ela já estava ali toda paralisada, já não tinha mais o que fazer durante algumas horas e dispensou. Ficou apenas Saldanha, os 2 vigilantes naquela sala e mais Gúbio, Eloy e André Luiz. Vamos ver então porque Gúbio começa a entrar nas condições de Saldanha, pesquisar os seus problemas, as suas dificuldades, por que ele está naquela vida. Então nós vamos entender um pouco mais a história de Saldanha e por que ele está fazendo aquilo. Uma coisa é certa, não é por Margarida. Ele está amando de Gregório. É porque ele está ofendido com o pai de Margarida, que é um magistrado, e havia condenado o seu filho. Então ele estava muito magoado com isso, e a raiva então permitiu que ele fizesse aquela atividade. Para começar o capítulo, antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os telespectadores, hoje chegando na metade do livro, é um livro dividido em 20 capítulos, hoje estamos chegando no 10º capítulo. Serão 2 programas, 2 vídeos de aproximadamente 40, 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, para estudarmos. E aqui nós veremos que eles não vão ajudar apenas Margarida, vão ajudar os obsessores, vão ajudar o médico que veremos hoje. É um capítulo muito bonito que veremos no vídeo de hoje. Em aprendizado. De retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Aqui, André, só antes de você dar continuidade, eu gostaria apenas de mencionar que são milhares de casos que todos nós conhecemos no mundo todo, de pessoas que são lançadas a uma cama e que realmente a ciência não tem como auxiliar. Porque nós já estamos vendo na obra de André Luiz que a ciência, trabalhando apenas no estudo dos nossos órgãos e do nosso corpo físico, ela é muito deficiente. Esse caso aqui pode ter o melhor médico e especialista do mundo que não vai resolver problema nenhum, porque ela está envolvida pelas questões espirituais. Há uma falange de espíritos que estão atacando. Nesse caso, só existe uma condição. É o passe, é o trabalho mediúnico, é o trabalho dentro de uma casa espírita. Então nós percebemos que André Luiz vem trazer para nós nas suas obras exatamente que tem que haver uma associação entre a ciência e também a parte da espiritualidade. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizavam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam,
Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo-lhe as agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizavam o coração que batia. Precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmos orgânico. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Aqui nós poderíamos ficar horas para comentar um dos grandes erros cometidos no movimento espírita. O passe não deve ser vulgarizado como foi ao longo de muitos anos aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo uma coisa muito séria. O que na verdade Saldanha estava fazendo? Ele estava ali aplicando um passe, exatamente na região dos lobos frontais. Isso daí é uma prática comum, que é o magnetizador impondo as mãos ou algum outro meio e emitindo energias. No caso do passe num centro espírita ou num templo espiritualista, geralmente é uma ação positiva, e também tem o seu lado obscuro, que é transmitindo toda a carga negativa, que é o que estamos vendo. Por isso que nós precisamos ter um equilíbrio e ensinar as pessoas técnicas do passe. Essas técnicas não vamos formar passistas como se fossem universitários, mas dar a eles uma condição de entendimento que é o passe. Tem dia que a pessoa não pode aplicar o passe. Por quê? Se ela não estiver bem, se ela estiver passando por um processo complicado na sua vida, que ela não conseguiu se libertar daquilo. Então, na hora dela trabalhar no passe, se ela não tiver esse autocontrole, ela vai então jorrar do seu pensamento chispas negativas de vibrações que vai atingir o coração daquele que está sentado à sua frente. É por isso que é comum ter muitas pessoas que dizem: olha, eu não sei o que aconteceu, eu fui no centro, eu estava mal e eu saí do centro pior. Outros dizem assim: eu não sei o que aconteceu, eu fui para o centro, eu estava bem, fui tomar um passe e saí do centro mal. Porque é como uma doação de sangue, vamos nos lembrar dessa maneira. Nós temos um péssimo defeito de achar que os amigos espirituais vão fazer tudo. Eles fazem a parte deles e nós temos que fazer a nossa parte. Então nós vamos aplicar um passe, nós temos que estar bem, com bom pensamento, com bom posicionamento mental, para ajudar aquela pessoa que está ali ao nosso lado. E o inverso também é verdadeiro. Se a pessoa que vai tomar o passe não estiver bem no ponto de estar receptível, ela cria uma barreira e pode ser o melhor passista do mundo. É o que aconteceu, por exemplo, com aquela mulher que estava narrada no Evangelho com hemorragia. Ela foi com tanta fé que tocou em Jesus, de Jesus saiu virtudes. E também um ponto interessante nisso é que tem água fluidificada. Quando é um centro sério, um lugar respeitável, eles magnetizam as águas. Na Igreja Católica, por exemplo, nós vimos que daquelas 100 pessoas que estavam, uma pessoa ao receber a hóstia estava com tanto fervor que aquilo entrou dentro dela, iluminando por onde passou. Então os espíritos bons estão em todas as partes, como os espíritos inferiores também. E uma coisa interessante também é que às vezes quem pode sair mal do centro é o passista. Porque se ele não estiver preparado, ele pode absorver uma carga de energia negativa que aquela pessoa que ali está emitindo, e ela captar aquela carga e incorporar no seu corpo. Então ela sai ruim do centro. Também é comum a gente dizer: olha, eu saí do centro ontem, saí tão ruim, passei tão mal à noite. É comum. É comum por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. Não era para ser comum. É comum porque nós temos aquela mania. Ah, chegou um médico na instituição, chegou um juiz, chegou um advogado, chegou um empresário, chegou um comerciante.
Então nós estamos olhando o cargo da pessoa na questão profissional. E nós já achamos que já está capacitado a fazer alguma coisa dentro da casa espírita. Nós temos como dirigente que ter o respeito para com a espiritualidade de preparar as pessoas para o trabalho. Então nós estamos vendo aqui que é muito sério essa questão, porque o passe pode ser dado, porque nós chamamos passe magnético. O passe magnético pode ser no campo do bem, como também, nesse caso, o passe magnético está sendo dado no campo do mal. Vamos continuar a leitura. Margarida, ainda que desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório, e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Então ele aplicou um passe magnético nela, através da hipnose, e ela ia ficar 30 horas sedada perante aquela carga de energia que ele transmitiu para aquela irmã. Vamos relembrar que ela está postada sobre a cama, por quê? Porque além de tudo, ela ainda tem os ovoides que estão anulando, é como se fosse um sanguessuga que está extraindo toda aquela energia. Então, só para nós termos uma ideia, ele diz para o grupo, olha, vamos acompanhar outros casos que estão em andamento e aqui vocês podem ficar tranquilos, porque durante 30 horas essa mulher vai estar totalmente sob o efeito do passe magnetizador que nós aplicamos. Então veja a seriedade do passe. Veja o quanto nós temos que trabalhar para compreender tudo isso, a ponto de Jesus dizer a Pedro, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vamos relembrar que quando levaram aquele jovem lunático para Jesus, quando o pai disse, já levei até nos seus discípulos, e nenhum deles resolveu o problema de meu filho. O que Jesus disse? Ó raça de víboras e de hipócritas, até quando eu hei de estar convosco? Jesus endurece a voz, dizendo, vocês que estão ao meu lado não estão aprendendo nada? Porque falar é fácil, mas tem que viver. Então Jesus chama a atenção deles nesse sentido. E a casa espírita cabe aos presidentes, que muitos querem ser presidente, porque é modismo e o espiritismo está em franco crescimento, mas não querem estudar, não têm tempo para trabalhar, mas querem assumir cargos. E muitas vezes são instrumento desses grupos, dessas falanges de espíritos do mal. Então nós precisamos repensar a organização de uma casa espírita. Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, os 2 magnetizadores, nós 3 e a coleção de mentes em formas ovoides, ligadas ao cérebro da senhora flagelada. A sós, com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente. Sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso, é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria, envaidecidamente, continuou, de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. Ah, senhora? Aduziu Gúbio, indicando a doente.
não propriamente a ela, mas o pai, juiz sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. Então aqui agora nós vamos começar a entender a história de Saldanha. Saldanha, na verdade, não tinha nada a ver com Margarida. Da mesma maneira que o pai de Margarida, e nós vamos acompanhar o caso agora, ele perseguiu, ele, de uma forma injusta, ele condenou o seu filho, e ele vai contar as consequências. A mulher de Saldanha, também Jorge casou-se com uma moça, a sequência tiveram um filho. É uma sequência muito triste dentro do lar de Saldanha. E ele imputa todo esse erro, todos esses problemas às costas do pai de Margarida. Então ele tem motivos de sobra ao seu modo de ver as coisas para perseguir essa mulher. Porque a ideia é fazer com que Margarida desencarne para que aquele homem possa sofrer da mesma maneira que ele está sofrendo por ver o tormento da sua família, que, segundo ele, o grande culpado é o pai de Margarida, na condição de um juiz. E, diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Tão logo abandonei o corpo físico, premido por uma tuberculose galopante. Revoltado com a pobreza que me lançara extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua genitora passaram, desse modo, a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operário, em rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge contraiu núpcias muito cedo com uma colega de trabalho, que a seu turno lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa, em face de circunstâncias inextricáveis, recaiu sobre ele. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fora homicida vulgar. Ora, eu, que me anexara aos parentes, desde o instante horrível, para mim, da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. E, reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Assisti, por isto, com indescritível terror, aos detestáveis acontecimentos. Humilhado, na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso que, ainda agora,
desfruta posição social invejável, e tudo fiz sem resultado, por clarear o processo oprobrioso. Meu filho sofreu todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado, por minha vez, de algo recolher de útil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de aceitar-me a inspiração que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante que vivamente se interessavam pela indébita condenação, na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Então aqui nós vamos ter aqui muitos elementos para podermos aí aos poucos indo descobrir um pouco a história de Saldanha, não é? Saldanha, primeiro que começa a dizer que ele desencarnou de uma tuberculose galopante. E ele conta que ele teve uma vida simples, uma vida humilde, e que ele não teve condições de conhecer uma filosofia, uma religião. Lógico, isso é a nossa desculpa sempre, né? Nós nunca temos tempo para isso, mas temos tempo para ficar no bar, temos tempo para beber, temos tempo para falar mal da vida dos outros. Para isso a gente sempre arruma tempo, né? Então, quer dizer, isso é uma característica nossa, do ser orgulhoso e egoísta, que está sempre achando culpado para os nossos erros. Ele teve um casamento com Iracema, foi a sua esposa, uma mulher pela qual ele gostava muito. Ele a deixou, Iracema, e juntos tiveram um filho, Jorge, que era a sua paixão. Mas como ele desencarnou, e o rapaz ainda era muito jovem, o rapaz se viu na necessidade de começar a trabalhar para manter a casa, para manter Iracema. Eles eram de uma condição financeira muito simples, não é? No trabalho, Jorge, ainda muito cedo, conheceu uma jovem e eles se apaixonaram. E Jorge, então, passou a ter um relacionamento, casou-se com essa mulher. E essa mulher teve um filho de Jorge, então era o neto de Saldanha. E ele conta uma coisa muito interessante, ele desencarnou e foi para onde? Ele foi para a sua própria casa, ele acompanhou todo o desenrolar da família, até que um belo dia o seu filho foi incriminado de um roubo e um assassinato que ele não havia cometido. Mas como ele era uma pessoa muito simples e quem havia cometido o assassinato era uma pessoa de poderes, quem foi incriminado foi ele. Então nós percebemos que Saldanha vai procurar os guardas, vai procurar o próprio juiz que estava com a causa e percebeu que a sua interferência não estava adiantando em nada. E ele então se revolta com o juiz, que é o pai de Margarida, porque ele tinha que achar um culpado, como é todos nós, não é? A reencarnação possibilita a oportunidade de nós fazermos uma reflexão sabendo que ninguém é vítima. Se Jorge está passando por isso, com certeza, dentro do processo reencarnatório, Jorge tem um compromisso de quitação para com a natureza, não é? Mas ele não, ele partiu pelo meio natural, que é o meio que todos partem, que é a questão da revolta. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável a capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos, e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, excresceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se ao espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa
desencarnou num catre de indigência, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal, minha neta, hoje menina e moça, mas, ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico, aqui mesmo, nesta casa, onde, tresloucado, irmão de Margarida, procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. O juiz, que aqui preside a assembleia familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo o seu crime. No entanto, apesar disso, meu desforço não se fará menos enérgico. Então aqui nós vemos o desdobramento. Ele percebeu que quando sucedeu tudo isso com o filho, a sua nora, não aguentando, se suicida. E vai ficar naquele hospital psiquiátrico que veremos no decorrer da história. Iracema era já de uma certa idade e também bem doentinha, com uma renda baixa, não tinha condições para um tratamento. Também desencarnou. Quem que sobrou? A neta. E no sonho, Saldanha se faz visível a esse juiz e diz a ele, olha, você condenou perante aos olhos do homem um inocente, perante aos olhos de Deus, também tinha Jorge as suas complicações naturais, mas ele estava pagando por um crime que ele não havia feito nada. E o pai explicou tudo isto no sonho para o magistrado. Ele, quando acordou, captando as reminiscências do sonho, o que ele fez? Ele pegou esta neta e introduziu nos afazeres domésticos, dando uma casa, dando comida, dando um salário. Mas o irmão de Margarida, o filho deste magistrado, estava tentando ter relações com esta jovem, desviar o caminho dela. Então aí nós já vemos que o ambiente vai se abrindo. Então o filho ainda estava encarnado. Nós vamos perceber que Jorge está numa condição lastimável, fisicamente falando e psicologicamente falando. E ainda, além de estar totalmente perturbado, tinha companhia de mais 2 espíritos perturbados. A mãe e a esposa não estavam obsediando, mas estavam num quadro espiritual lastimável. Então é uma história que vai abrindo horizontes para a nossa reflexão. E aqui, André, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Os juízes, advogados, têm que repensar bem quando vai defender alguém, porque é muito comum ser condenado pessoas inocentes. Aqui nos abre um campo de um entendimento muito intenso. Aquele juiz não admitiu a neta de Saldanha porque queria ajudar a moça. É porque ele sabia que havia incriminado e havia julgado e havia condenado um homem inocente para favorecer um homem da sociedade. Esse é o primeiro ponto. Só que até aí parece uma coisa simples, mas tem o desdobrar da história. Irene já entra na história agora, que é a esposa de Jorge. Ela não suportou ver o marido passar por todas aquelas dificuldades e se suicida, deixando uma filha à mercê da sorte. Jorge aprisionado, a esposa faleceu de suicídio e a filha está praticamente abandonada. E a mãe também, vamos lembrar, não é? Iracema, não suportando toda aquela carga, também veio a sucumbir. Então veja, aos olhos de Deus, esse juiz, ele participou através de um homicídio a Iracema, a Irene, e vai responder pelas consequências naturais do que vai acontecer com Jorge. Nós precisamos entender bem isso, porque é muito fácil a gente dizer, coitado, é vítima. Pode ser vítima hoje, mas o que fez ontem? Esse foi um caso desse juiz. Quantas pessoas esse juiz cometeu equívoco?
Quantas pessoas ele fez a mesma coisa? Tem juízes que estão saindo daqui com 100, 200 mortes nas costas. Homicídios. Porque pode ser direto ou indiretamente, como foi nesse caso. E ainda, para terror desse homem, que é o Saldanha, de toda essa desgraça que envolveu o seu lar, ainda tem o caso da neta, que foi colocado na casa desse juiz, ou seja, na casa de Margarida, e além disso está sendo molestada de uma certa forma moral e tentando fisicamente pelo irmão de Margarida. Veja a situação desse homem que está vivendo tudo isso no mundo espiritual. Surpreendido, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, murmurou apenas: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu: muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaez. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, dilacerada, e de Iracema, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém, de alma suficientemente endurecida, para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar devagarinho à existência terrestre. E louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores, mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até ao fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi à exigência e confiou-me a tarefa. Então aqui nós vemos que Saldanha, de uma certa maneira, ele diz algo que é muito comum na sociedade, não é? Por que Gregório havia depositado tanta confiança em Saldanha? E ele diz por quê. Porque Saldanha, desde o começo da empreitada de seguir Margarida, até o momento do desencarne de Margarida, que é o que foi proposto, ele estava fielmente convicto de que o ódio que nutria o seu coração era o suficiente para fazer com que realmente a filha daquele magistrado pudesse vir a óbito, para nós vir a desencarnar. E ele fala uma coisa muito interessante, que muitas pessoas haviam convidado a ele para uma reflexão sobre o perdão, mas ele não aceitava o perdão. Não existe perdão. É muito comum nós, eu e o André Luiz, que trabalhamos no trabalho mediúnico, conversando com os espíritos há muitos e muitos anos, é muito comum, naqueles casos implacáveis de processos obsessivos, as pessoas dizerem: eu não perdoo. Às vezes, existe uma técnica que a espiritualidade amiga usa, quando nos recomenda, ao conversar com os espíritos, mostrando a ele a sua penúltima existência. E é interessante que ele se vê o culpado ali.
Ele se vê a pessoa que prejudicou aquele que hoje está lhe prejudicando. Existem processos obsessivos que já estão há milênios, num processo cíclico. Hoje eu persigo alguém, desencarno, vou para o mundo espiritual, a pessoa reencarna, e assim vai sucessivamente, um perseguindo o outro, com aquele ódio, até que um dia um deles possam conhecer o Evangelho e automaticamente ser tocado no coração para desviar o seu caminho. Então nós percebemos a calma de Gúbio. Então imaginem, Gúbio, em vida anterior, havia sido o pai de Margarida. Então Gúbio, de uma certa maneira, ele estava tocado com aquela situação. Mas o que nos chama a atenção é o equilíbrio dos espíritos que já alcançaram uma determinada evolução aqui na Terra. Ele ouve Saldanha, aquele algoz daquela pessoa que ele tanto ama, que está sobre aquela cama, e mantém aquele equilíbrio, aquela paz no coração, porque ele sabe que ele poderia agir diferente, mas sabe também que não poderia ter êxito, porque Margarida também vivia uma vida. Margarida não é vítima, ela está na condição de vítima, porque Margarida é um algoz também, faz parte desse meio de perseguição, de ódio, sempre viveu nesse meio, de sustentação. Então é muito interessante analisarmos todos esses ângulos. Passeando colérico, olhar pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão, todos. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Fora eu, e talvez me desdobrasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor, que nos governa os destinos, reclamaria, com ênfase, a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe-ia a língua indisciplinada e insolente. O instrutor, contudo, assim não procedeu. Sorriu, mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. 2 ou 3 minutos rolaram, longos, entre nós. Mostrava o relógio 1/4 para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É o médico, elucidou Saldanha, com manifesta expressão de sarcasmo. Debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Então aqui, André, acho que nós temos mais um pouquinho para comentar. Eu acho que esse capítulo está sendo legal, porque está dando para nós acompanhar passo a passo a história de Saldanha, né? Vimos todos os personagens, Saldanha, Iracema, que era tua esposa, Jorge, o seu filho, depois Irene, a moça que casou com Jorge, que se suicidou, a filha de Jorge e de Irene, que era neta de Saldanha, que foi trabalhar na casa desse juiz. Então nós começamos a perceber um drama familiar ocasionado por um erro de um juiz, um erro consciente. Vai ter casos que algum juiz possa deliberadamente se equivocar, traindo às vezes até a sua própria consciência. Mas esse caso não. Esse juiz estava convicto que ele estava favorecendo um amigo para culpar Jorge. Então nós vemos uma coisa muito séria acontecer aqui. Então Saldanha fica ali conversando com Gúbio. Gúbio tenta compreender a história de Saldanha para ver aonde é que ele vai poder ajudar Saldanha dentro das suas necessidades. Essa é a ideia dos espíritos superiores. Mas para André Luiz, nós vamos perceber que André Luiz, se dependesse dele, pulava na garganta de Saldanha. Não é? Se fosse a esposa dele, se fosse um filho dele, com certeza André Luiz já tinha colocado aquela comitiva a perder a sua tarefa, porque ele ainda está muito apegado às coisas da terra, não é? E ele está vendo tudo aquilo ali, ouvindo tudo aquilo ali, até com uma certa indignação, né? Porque para ele Gúbio tinha que reagir, e estavam só eles ali, 3 contra 3, não é?
poderia perfeitamente ali tomar as rédeas que deveria tomar. Mas então ele percebe que havia necessidade de toda aquela conversação, né, André Luiz? Sem dúvida. Esse foi o primeiro vídeo do capítulo 10º. Teremos ainda mais um vídeo para darmos continuidade. É um estudo que nós estamos procurando fazer imperfeito ainda, pela nossa imperfeição, pela minha, pelo do nosso querido Sérgio, mas estamos procurando dar o nosso melhor. E para não ficar um estudo muito corrido, para não ficar um estudo muita leitura e pouco comentário, nós dividimos este capítulo, provavelmente o próximo, dividindo em 2, para levar até você que nos acompanha, até você que segue a TV A Caminho da Luz, um estudo sério, modesto, mas feito com muito amor. A TV A Caminho da Luz precisa da sua ajuda. Você já deixou o seu comentário aqui no vídeo? Já deixou o seu like? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Tudo isto são ferramentas simples que está à sua disposição e que dá grande ajuda para nós. A página da TV é monetizada e quanto mais vídeo, mais visualizações nós possuirmos, mais entrará recursos para mantermos este e os outros projetos que nós mantemos pela TV. E a sua ajuda na divulgação do canal, na propagação, ela é muito importante. O canal tem um WhatsApp, 19 997 782794. Você pode receber uma mensagem diária e gratuita pelo WhatsApp da TV, como você pode entrar e mandar mensagens para mim, para o nosso querido Sérgio, que é sempre lida, observada e analisada com muito carinho. E o último pedido do programa de hoje. Estou em minhas mãos com o livro que você está vendo na sua telinha, Passos de Luz, volume 1. É uma série de livros em que até o presente momento nós temos o volume 1 e o volume 2. São mensagens sempre com o encerramento de Jesus, conclamando-nos a paz, ao bom ânimo, ao entendimento. Pode ser usado no Evangelho no Lar, pode ser dado para uma pessoa que não é espírita. É um livro para andarmos na bolsa, no bolso, no carro, para darmos de presente. E além de tudo isto, você também estará ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, já que estes livros, as suas edições, pertencem ao centro. Entre na loja virtual e adquira o seu, loja-acaminhodaluz.com.br. Então eu gostaria que nós pudéssemos nos atentar, porque nós dividimos esse capítulo em 2 partes, 2 programas. Por quê? Porque senão ficaria muita leitura e nós deixaríamos de comentar coisas importantes, como comentamos nesse programa, e vamos continuar a falar no programa seguinte. Então vale a pena nós estudarmos com calma, porque tem muitas informações privilegiadas para todos nós. Queridos amigos, vamos encerrando então esse programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Um beijo no coração de todos, votos de muita paz, de muita luz. Até o próximo programa.